O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, declara que o PCC tem um grupo especializado em matar autoridades. É o que nos traz o Misael Mainetti. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, esteve nesta sexta-feira no Fórum de Segurança promovido pela Associação Comercial de São Paulo. Derrite falou sobre os prováveis culpados pela execução do ex-delegado-geral de Polícia Civil de São Paulo, Rui Fontes. Mas tem algumas linhas, especialmente de criminosos de alta periculosidade que saíram recentemente do sistema prisional, que pode ser que a gente chegue aí a essa conclusão, mas para isso eu preciso ainda de mais elementos para cravar isso. O secretário disse que existem fortes indícios que Rafael Dias Simões, conhecido como Jaguar, seja um dos executores. Ele é um dos 4 envolvidos identificados que está preso. Outros 4 estão foragidos. O atirador, que a gente pode cravar assim, que é o maior indício, é o Jaguar que está preso. Esse a gente pode cravar porque, além do termo de depoimento de um dos presos, tem um Luiz que é procurado e tem um Luiz que está preso. Esse Luiz que está preso tinha o apelido Fofão. Ele, no aparelho celular dele, foi extraído informações que apontavam que ele havia levado o Jaguar para um outro endereço, ajudado na fuga, e que ele seria um dos atiradores. Então, a linha de raciocínio nosso com relação a atiradores de um que a gente pode cravar é do Jaguar, que já está preso. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, também afirmou que dentro do PCC existe um grupo treinado para executar autoridades. Grupo esse que pode ter algum envolvimento na execução do ex-delegado-geral de Polícia Civil de São Paulo, Rui Fontes. De uns anos para cá, eles montaram um grupo dentro da organização criminosa chamado Restrita Tática. Esses indivíduos desse setor chamado Restrita Tática são aqueles que são treinados para realizar atentados contra autoridades. Então, eles passam por treinamento de diversos armamentos, enfim. Infelizmente, é uma realidade. Guilherme Derrite é responsável pelo projeto que restringiu a saída temporária de presos, sancionada com vetos pelo presidente Lula em 2024. O secretário acredita que os envolvidos sejam criminosos que não voltaram aos presídios. A lei aprovada acabou com o benefício para condenados por crimes hediondos ou com violência. Sobre as ações contra o crime organizado, a gente conversa agora com Fernando Capano, advogado especialista em direito militar e em segurança pública. Doutor Capano, bem-vindo, boa tarde, um prazer te receber. Boa tarde, meu querido doutor Kobayashi, também um prazer falar contigo. Parabéns aí pelo trabalho, sempre bom ver aí o quanto você está brilhando e o quanto você é importante aí para os nossos telespectadores e ouvintes aí do Jovem Pan. Um grande abraço. Isso é da nossa amizade, doutor Capano. Quero já aproveitar a sua participação aqui e explorar do seu amplo conhecimento em segurança pública, porque esse tem sido, de fato, uma das maiores preocupações da sociedade, principalmente numa crescente das facções criminosas, né? Inclusive agora matando autoridades novamente. Isso já não é de hoje, temos alguns casos já registrados ao longo da história, mas a morte do ex-delegado-geral recentemente realça novamente esse debate da segurança de quem se coloca à disposição para combater o PCC. Como é que você está vendo esse momento? Pois é uma questão realmente que me parece bem preocupante, porque se a gente for fazer um paralelo, por exemplo, com a atuação das máfias europeias, vamos imaginar ali no final dos anos 80, início dos anos 90, nós tivemos aí um problema gravíssimo lá localizado na Itália, né, que deflagrou naquela ocasião a Operação Mãos Limpas, né, a Operação Mano Pulite, porque naquela oportunidade nós tínhamos magistrados, nós tínhamos delegados, nós tínhamos membros do Ministério Público ou equivalente do regime jurídico italiano sendo mortos. E naquela ocasião o governo italiano precisou, obviamente, tomar medidas muito drásticas, sob pena, obviamente, de sucumbir àquele cenário de caos que nós tínhamos ali instalado na Itália. E, como disse, fazendo um paralelo, lá nós tínhamos as máfias, inclusive com uma atuação histórica bastante grande, e me parece que talvez aqui no Brasil nós estejamos chegando nesse patamar. E isso realmente é preocupante, isso precisa fazer com que todos nós, não só as autoridades em ambiente estadual, mas também as autoridades em ambiente federal e municipal estejam juntas, atuando de maneira sinérgica para que de fato a gente possa debelar esse problema antes que ele se torne ingovernável. Capano, você acha que nesse caso em específico há uma oportunidade de se fazer um trabalho pelo GAECO, pela Polícia Civil, né, que tem trabalhado na investigação do caso do Dr. Rui,
de se fazer um trabalho pedagógico, de se demonstrar para as facções, ou para a facção, no caso em específico, de que isso não vai ser admitido, de que a facção não tem o poder de atacar autoridades, porque, de alguma maneira, quando eles atacam as autoridades, eles estão matando uma vida, tirando a vida de uma pessoa, mas também passando um recado de inibição para todo o sistema de segurança pública, né? Como é que você vê este caso em específico do Dr. Rui Ferraz? Pois é, certamente é um caso muito emblemático, porque estamos a falar aí de um profissional da segurança pública que ocupou o cargo de delegado-geral por alguns anos e que tinha, obviamente, uma atuação muito relevante, muito substancial, especialmente no combate a essa facção em especial. Isso realmente é bastante preocupante e penso, como disse, que nós devemos ter aí uma atuação sinérgica, não só da Polícia Civil, não só da Polícia Militar, dos seus respectivos setores de inteligência, mas também é muito importante que nós tenhamos aí uma atuação muito forte do próprio Ministério Público, e tenho comigo que isso, a princípio, me parece estar acontecendo. Há sim aí uma atuação que me parece conjunta em relação às polícias, mas também a gente sempre precisa ressaltar, e isso é também bastante importante, nós precisamos ter uma resposta das autoridades localizadas lá no âmbito do Poder Judiciário. É preciso não só apurar, é preciso não só reunir provas que obviamente façam com que essas pessoas comecem a sofrer a chamada persecução penal, mas essas pessoas precisam obviamente estar condenadas também, sob pena da gente, infelizmente, confessar que o nosso sistema penal judiciário é infelizmente ineficaz para coibir, no cenário de curto, de médio e de longo prazo, esse tipo de crime que abala as estruturas da própria sociedade. E aí, doutor Capano, tramita no Congresso Nacional uma das prioridades do governo, que é a PEC da segurança, né? Que para o secretário Derrite não resolve o problema, mas para o governo federal seria, de alguma maneira, uma das soluções, porque centralizaria ou envolveria em maior escala a Polícia Federal, que teria ali uma competência ampliada para trabalhar conjuntamente com outras forças de segurança dos estados. Como você avalia o texto da PEC da segurança pública em relação ao combate ao crime organizado? Olha, é sempre bom, obviamente, que nós tenhamos aí a oportunidade de compatibilizar o texto lá do artigo 144 da Constituição com os novos desafios que a gente tem hoje, que são desafios, obviamente, muito distintos daqueles que nós tínhamos lá em 1988. É importante que todo mundo seja chamado a participar, especialmente, obviamente, quem estuda, quem trabalha e quem vive a segurança pública no dia a dia, mas nesse aspecto eu tendo a ser uma pessoa que concorda mais com a posição do secretário Derrite. Eu creio que o texto precisa ser muito aperfeiçoado. A questão, a meu juízo, não é necessariamente uma mudança de nomenclatura de polícia, que infelizmente me parece ser uma das questões que mais preocupam lá o Ministério da Justiça, que foi quem de fato gestou esse texto. A mim me parece que talvez a gente precisasse compreender de fato, nesse nosso modelo de federalismo que a gente tem hoje, quais seriam de fato os papéis mais relevantes e mais robustos de cada ente federativo. E a meu juízo, duas questões são fundamentais. A primeira delas, a gente precisa repensar o papel como instituição das guardas municipais, porque afinal de contas as violências não ocorrem no Estado nem na União, as violências ocorrem nos municípios e, portanto, a gente precisa compreender de fato o que é que nós queremos das guardas municipais. Em segundo lugar, a União, ela precisa necessariamente funcionar como um polo, a meu juízo, de transferência de recursos, porque afinal de contas, a maior parte dos recursos orçamentários do Brasil estão localizados na União. E, portanto, esses recursos precisam ser repassados, óbvio, desde que atendam certos critérios, mas esses recursos precisam ser repassados para os estados, porque é no estado, é no município, levando em consideração cada realidade brasileira, que nós vamos conseguir combater a insegurança de maneira mais eficaz. Doutor Capano, temos mais um minuto, dá tempo de mais uma pergunta. Eu gostaria da sua opinião também sobre o sistema penitenciário, que para muitos é uma das grandes causas do crescimento avassalador nos últimos anos das facções criminosas, né? Tem se tornado ali escolas, né, de recrutamento para o crime organizado. O que precisa ser feito em relação ao sistema penitenciário brasileiro? Bom, o sistema penitenciário brasileiro é reconhecidamente, e aí
faço coro com o ministro Luiz Roberto Barroso, né, que fala sobre esse estado de coisas inconstitucional, né? Do meu ponto de vista, nós precisaríamos também repensar os instrumentos que nós estamos a utilizar para fazer com que as pessoas estejam presas, por exemplo, por condutas a rigor de menor potencial lesivo e especialmente condutas que levam o sujeito à prisão num acautelamento preventivo, numa prisão preventiva sem necessariamente ter uma medida judicial transitada em julgado. Por que eu estou dizendo isso? Porque quanto mais a gente, a rigor, aperta o parafuso lá no âmbito do sistema prisional, no fundo, nós estamos dando de bandeja uma população, um contingente populacional bastante grande que, obviamente, vai se aliar a essas grandes facções criminosas. Nós precisamos, ao mesmo tempo, ser mais eficazes e mais duros no combate ao crime, mais inteligentes e mais sinérgicos, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ter aí a crença de que quanto mais a gente prender, quanto mais pessoas nós mandarmos para a cadeia, nós vamos, obviamente, equacionar o problema do crime. Nós precisamos realmente ter uma atitude mais inteligente e não oferecer de bandeja, como disse, pessoas aí para as facções criminosas com o argumento de que elas são injustiçadas. Isso é muito preocupante, isso demanda um debate maduro que nós precisamos fazer, como disse, não só em ambiente estadual, não só em ambiente municipal, mas aproveitando agora a ocasião que a gente tem no Congresso Nacional para, de fato, sentar, independentemente da coloração política, sentar, debater e chegar a soluções que, de fato, vão debelar esse cenário muito preocupante de violência que a gente tem enfrentado. É só preciso ponderar que a gente fala, por exemplo, muito sobre tráfico de entorpecentes. Pois é, o último mapa da segurança pública, meu querido Dr. Kobayashi, nos diz que o tráfico de entorpecentes responde por 4% do movimento de dinheiro das facções criminosas. 40% de toda a movimentação criminosa está nos setores lícitos da economia. E, portanto, se a gente não estrangular financeiramente essas organizações, nós continuaremos a enxugar gelo, nós continuaremos a correr atrás do próprio rabo. Perfeito. Quero agradecer demais a participação conosco do Dr. Fernando Cappano, que é advogado especialista em direito militar e em segurança pública, sempre conosco aqui na Jovem Pan, nos ajudando a entender melhor o cenário dos desafios que nos traz as notícias de violência, principalmente. Dr. Cappano, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu é que agradeço, meu querido Dr. Kobayashi, mais uma vez, parabéns, eu sou seu fã, você sabe disso. Imagina, é recíproco. Um abraço.